pela palavra e pela oração. Por quê? Porque nós precisamos ser lavados da nossa mente. Por que que contém a nossa mente? Palavras. E quais são as palavras que estão determinando a nossa vida? Os nossos valores. Aquilo que é importante para nós. Qual a informação a respeito de casamento? Porque é essa informação que eu vou lidar com o meu casamento. Não é assim? O que eu penso a respeito, eu acabo realizando na minha vida. E o que é que faz com que eu pense? Uma palavra, uma informação que eu recebi. Aí em Mateus 4, verso 4 diz assim: ele, porém, respondendo disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o que havia? Havia uma disputa, o diabo estava tentando Jesus, queria solapar na identidade dele, queria colocar uma nova informação no coração e na mente de Cristo, e agora ele vai no debate, e aí Jesus diz, o meu alimento não é aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, o pão que eu como. O meu alimento é a palavra de Deus que vai estabelecer vida em mim. O que nos dá vida e não existência é a palavra de Deus. Deus é palavra. Palavra é algo tão poderoso que Deus é palavra. É isso que ele diz, não é isso? Nós vamos ver agora mesmo. Em Mateus, no capítulo 7, você vai passar um pouquinho mais, o verso 26 diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, e não as cumpre, vou compará-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então ele está dizendo, olha, quem ouve, Jesus está dizendo, eu vivo da palavra que sai da boca do meu Pai, de Deus. E ele está dizendo, o homem imprudente, insensato, tolo, algumas versões dizem, essas são as palavras usadas. Esse homem tolo é aquele que ouve e não pratica. Por quê? Porque tem outras palavras determinando a vida deles. Não é assim que às vezes a gente vê o debate da pessoa, isso é o que você acredita. Aí o outro diz, mas isso é o que você acredita. Nós vivemos em dias em que verdade se tornou algo que não é mais absoluto. Agora cada um tem a sua verdade. Isso é o que você acha. Por isso nós estamos vendo tantos casamentos desaparecerem, implodirem. Porque chega num ponto, alguém diz, isso é o que você pensa, isso é o que eu penso, então, portanto, nós não vamos poder andar mais juntos, você pensa uma coisa, eu penso outra. E o que gerou aquela crise? Uma palavra instalada na minha vida, que gerou um pensamento, uma forma de viver e uma forma de agir. Se nossa mente, o nosso coração, não se convergir com a palavra absoluta, qual a palavra absoluta? Que a Bíblia diz a respeito de casamento. Então é na Bíblia que eu tenho que saber qual o papel do homem no casamento, qual o papel da mulher no casamento. E agora nós não vamos mais agir segundo o que eu acho, segundo a minha família me ensinou, segundo a minha religião me diz, não. O que Deus diz que é ser o homem como cabeça da casa, o que diz ser a mulher que edifica a sua casa, é assim que eu vou viver. Pronto, nós convergimos, porque senão é tolo quem não coloca em prática. Em Amós, no capítulo 3, diz assim, verso 3, uma pergunta, andarão dois juntos se não tiverem de acordo? É uma pergunta que é elaborada para a minha vida e para a sua vida. O profeta está perguntando, por um acaso, aí agora eu peguei uma versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, olha só que interessante como é que está lá. Por acaso, duas pessoas viajam juntas sem terem combinado? Então, vamos pensar na vida como uma jornada, uma viagem. E ele está dizendo, por um acaso, vocês vão caminhar com aquele que pensa diferente de você? Não, eu preciso ter o quê? Acordo. E aí acordo é estabelecido aonde? No que eu penso ou que o meu companheiro pensa. O acordo é estabelecido em que Deus diz a respeito de nós. Portanto, a palavra de Deus não é movida nem é transformada. Ela é presente e eterna para mim e para quem quer que seja. Portanto, é um lugar seguro. Você está procurando um lugar seguro na sua vida? Na palavra de Deus, na instrução de Deus, nas orientações de Deus.
Você quer viver de fato algo que diz respeito à sua casa, para edificar? Palavra de Deus. Porque se nós basearmos a nossa casa nos nossos sentimentos, tem hora que nós estamos chatos. O que vai acontecer? Vamos ser descartados? Ou vamos descartar quem está chato? Não, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. O que a Bíblia diz? Que o homem que Deus uniu, o homem não separe. Então agora nós vamos fazer funcionar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que funciona. O problema é que muita gente está querendo edificar casa, casamento, fora da palavra de Deus. E o casamento foi feito e estabelecido para viver dentro do ambiente da palavra de Deus, dentro do valor da palavra de Deus. Viver o casamento fora disso é outra coisa, não aquilo que Deus diz que é para o homem e para a mulher. Então, quando a gente começa a entender o valor da palavra, ele está dizendo, palavra é algo poderoso, ao ponto que Deus criou todas as coisas através da palavra. Deus está dizendo que se eu não tiver acordo com Ele, portanto e por consequência com aquilo que Ele diz, não tem como eu andar com Deus. Aquelas pessoas que ficam igual galinha, catando, né, bicando na palavra o que interessa. Vem cá, pega um pedacinho. Ah, isso aqui eu gosto da Bíblia. Ah, não, pastor, esse negócio eu não gosto muito não. Gosto nem ler essa parte, porque eu não me sinto muito bem. Porque lá fala de ir para o inferno, vai queimar com os anjos, o diabo, mas lá está escrito. Então, ou eu creio na Bíblia como um livro inteiro, ou eu desprezo e vou viver minha vida com outras palavras que não sejam as palavras de Deus. Mas se eu quero viver o que Deus, irmão, então quero dizer uma coisa, não deixe ninguém te enganar não. Ah, eu não gosto de ir lá, porque o pastor fica fazendo a cabeça lá. Lê a Bíblia. Não vem nessa história, ah, assim diz o Senhor. Não, lê a Bíblia. Ah, porque tem um irmãozinho, uma irmã de oração, traz umas palavras assim para a gente arrepia, e traz um ânimo, está de acordo com a Bíblia? Aquilo é verdade da palavra de Deus para você? Ou é apenas mais um conselho de alguém que nada tem a ver com a palavra de Deus? Por mais que você ame essa pessoa, por mais que você respeite essa pessoa, irmãos, o Paulo diz, olha, se eu mesmo, o apóstolo Paulo que escreveu mais do Novo Testamento, se eu mesmo voltar aqui, está lá outra palavra, joga fora. Então, palavra é algo importantíssimo. Então, se eu creio nessa palavra de fato, eu vou ter que mudar algumas coisas para esse ano. Porque senão eu vou repetir os mesmos erros do ano que passou. Então eu quero modificar, então eu tenho que mudar. Em Provérbios, agora presta atenção nisso, da importância. Provérbios 18, verso 20. Abra aí, que essa é importante, vou esperar você abrir. É importante você entender a importância disso. Diz assim, capítulo 18, verso 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Agora o sábio Salomão está dizendo o seguinte, cuidado com o que sai da sua boca, porque o que você profere, o que você declara, a língua, há outras referências sobre a língua, diz que é o quê? É como um leme. O leme é uma pequena parte do navio que é capaz de controlar o destino. Presta atenção nisso. O destino de um grande navio. E o leme comparado com o tamanho da embarcação é uma coisa muito pequena. E a Bíblia diz que é assim a nossa língua. É um pequeno membro. Você já parou para pensar que língua é o único músculo que a gente tem que não dá cãibra, não enfraquece, não cansa de falar.